Volume 566 do Histórico. A fase do pensamento terminou em 1935 e com o pensamento ninguém resolve mais nada, porque está enfraquecido, está degenerado. O raciocínio acabará com todos esses males naturais e artificiais e materiais. A fase do pensamento terminou em 1935 e com o pensamento ninguém resolve mais nada. Porque com o pensamento, essas duas energias, todos os feitos delas estão a caminho da liquidação. Por isso está tudo desvalorizado. Por isso está tudo desvalorizando. A mercadoria está cada vez mais cara do que deva ser. A desvalorização dos feitos do pensamento e da imaginação. E se não tratar de desenvolver o raciocínio, já está na categoria de bicho racional, estão ligados essas duas energias em transformação e se transformam para a categoria de bicho irracional. E aí vão correr toda essa hierarquia de bicho, porque estão ligados essas duas energias que se transformam de um bicho para outro. E todo bicho é carnívoro, gosta de carne. São canibais civilizados. Agora, essa energia que está materializada no istmo do mesencéfalo, que é a glândula pineal, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Então todos têm que desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, porque quem não desenvolver o seu raciocínio não poderá voltar para o seu verdadeiro estado natural. A natureza mudou de fase e ninguém sentiu a mudança da natureza por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viverem artificialmente não sentiram as mudanças naturais da natureza. E a natureza está arrochando os pensadores para que os pensadores parem de pensar e imaginar e raciocinem para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E há milhões de milênios que a natureza vem arrochando os pensadores, preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para depois de preparados conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E sofrendo e morrendo e nascendo novamente aí na Terra, porque são aparelhos de reprodução de filhos e irmãos. Então nascem e morrem, são destruídos pelo sofrimento. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando todos dessa maneira. Agora chegou a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacertos na vida do pensador. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. E por isso ele é inimigo do pensador. Se o pensador for fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Porque o pensamento foi feito para lapidar o pensador. Para ver que a natureza é amiga do pensador. E por isso há milhões de milênios que a natureza vem preparando os pensadores para conhecerem a fase do terceiro milênio. O raciocínio conduz todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Depois de desmaterializado, a glândula pineal é que volta para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje todos que passaram a se conhecer estão apelando para tudo e botando uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível,
botando uma montoeira de livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar que está no mundo racional. E muitos sonham mesmo, porque o raciocínio de muitos está endurecido e custa ser desenvolvido. Agora, as crianças têm facilidade de desenvolver o seu raciocínio porque não está endurecido. Esses que estão endurecidos são os que estão fanáticos pelas religiões, pelas seitas, pelas doutrinas, pelas filosofias, por essa infinidade de deuses diferentes uns dos outros. Porque cada povo inventou o seu Deus e criou uma infinidade de bíblias diferentes umas das outras. E por isso existe uma infinidade de religiões, seitas e doutrinas diferentes umas das outras. Tem os budistas, tem os maomés, e uma infinidade de deuses diferentes uns dos outros. Tem o Alá, o Jeová, o Adonai. Começou essa obra com 3 palavras. Quem és tu? Que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu. Sabeis vós que sois uns corpos imprudentes no abismo de dia para dia, e por isso se destruindo. Já é tempo de relembrar que os seus dias estão contados. E não mudas de pensar? Já és um criminoso sem perdão por estar vivendo num mundo desconhecido de si mesmo e de ilusões. Com essas 3 palavras, quem és tu que a ilusão é tanto incapaz de definir o teu eu, chegou a essa quantidade de livros. A natureza está em degeneração. Por isso está aí o enfraquecimento do pensamento. E muitos o pensamento já secou, não sentem mais o que fazem. Esses que o pensamento já secou são os terroristas, que estão implantando o terror no mundo inteiro. Mas tudo isso se acaba depois que tiverem o raciocínio desenvolvido. Depois que os pensadores estiverem com seu raciocínio desenvolvido, acabarão todos esses males. Tanto faz da natureza, como os assaltos, as roubalheiras e as monstruosidades e o terrorismo. Depois que todos estiverem com seu raciocínio desenvolvido, a Terra será um paraíso racional, porque é um por todos e todos por um. Aí vão conhecer a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade que nunca existiu e a concórdia, todos concordando com todos. Que no pensamento só a discórdia, todos discordando de todos. O pensamento causa os conflitos causam os atritos. Os atritos causam as guerras e as guerras causam a mortandade. É por isso que as guerras não cessam. Todos em atritos uns com os outros. Porque no pensamento está a discórdia e no raciocínio está a concórdia, todos concordando com todos. E quem pensa e imagina está na categoria de bicho racional e se transforma para o magnético, para o bicho irracional, porque está ligado a essas 2 energias em transformação. E assim é esse mundo que não tinha nome de mundo. Tinha o mundo nome de imundos, porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Então a palavra era imundos, porque sempre viveram numa imundície mesmo, roupas fedorentas, calçados fedorentos, porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E por isso todo bicho usa os banheiros para fazer as suas necessidades, porque é bicho mesmo. Todos os bichos têm que tomar banho todos os dias, senão ficam insuportáveis. E usam desodorantes porque ninguém aguenta a caatinga dos bichos que não tomam banho. E tem bichos cheios de vontade, cheios de gostos, vaidosos, presunçosos. E usam os perfumes para dar a impressão que são cheirosos. Hoje todos sabem quem são, sabem o porquê que assim são. Sabem de onde são, sabem de onde vieram e sabem para onde vão e para onde iriam. Para onde iriam? Iriam se transformar em bichos irracionais,
Se não conhecesse cultura racional, iriam para onde? Iriam se transformar em bichos irracionais. Hoje a vida tem solução definida e definitiva com base, com lógica, com provas e comprovações. Acabou-se os queixumes, as lamúrias e o medo, porque racional não tem medo de coisa nenhuma, porque sabe que sua volta está garantida para o mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos. Tudo que está fora do seu lugar verdadeiro começa a se degenerar. E é o que está se dando com a humanidade. A degeneração impera em todos os lugares. Estão fora do seu verdadeiro lugar. Porque o seu verdadeiro lugar é no primeiro mundo, com corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Esse é que é o verdadeiro estado natural da humanidade. São mortais por quê? Porque estão fora do seu verdadeiro estado natural. Por isso são mortais, porque são feitos por duas energias, elétrica e magnética, que acabam piorando sempre. Por isso estão na categoria de bichos irracionais, porque são carnívoros. E se transformarão para a categoria de bicho irracional, porque estão ligados a essas duas energias em transformação. O magnético é das feras. E por isso que todo bicho é feroz, porque está ligado à energia magnética. A fase do pensamento terminou em 1935, e com o pensamento ninguém resolve mais nada, porque está enfraquecido, está degenerado. O raciocínio acabará com todos esses males naturais e artificiais e materiais. A humanidade está atravessando horas difíceis, todo cheio de dificuldades, e os pensadores nessa discussão, noite e dia, dia e noite, não resolvem nada. É só discutir, e os absurdos estão aí para serem resolvidos. A violência está aí para ser resolvida. A roubalheira está aí para ser resolvida. É só discussão e ninguém resolve nada. E o povo desanimado, sofrendo sem garantias, porque a fase do pensamento terminou e o pensamento faliu, a falência do pensamento. Por isso essas discussões não adiantam nada, porque são discussões feitas pelo pensamento e pela imaginação. Está tudo isso falido e por isso não adianta nada. Hoje estamos na era do fogo, na era de salve-se quem puder e se puder. Por isso está aí uma infinidade de ladrões roubando noite e dia, assaltando noite e dia a ponto de uns terem até medo de andar na rua. Porque ninguém tem garantias, porque o pensamento faliu, e os pensadores ficam entretidos com essa infinidade de discussões que não levam a nada, porque o pensamento faliu por ter terminado a fase do pensamento em 1935. E por isso está aí essa infinidade de desastres no mundo inteiro destruindo os pensadores. Essa infinidade de doenças novas destruindo os pensadores. Essa infinidade de males naturais da natureza destruindo os pensadores e ninguém dá por ela, porque estão vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. Quem vive contra a natureza não tem condições de sentir as suas mudanças. Foi o que se deu, a mudança das energias. Quem comandava a natureza antes de 1935 era a energia elétrica e magnética, e agora quem está comandando a natureza é a energia racional. E ninguém sentiu essa mudança por estarem vivendo artificialmente. Quem vive artificialmente vive contra a natureza. E vivendo contra a natureza, não tem condições de sentir as mudanças naturais da natureza. Foi o que se deu com todos por viverem artificialmente. E a arte, estão cansados de ver aí, só produz desastre com esse progresso que está indo a regresso por ser um progresso de destruição, que chegou agora o conhecimento construtivo, a cultura do verdadeiro estado natural da humanidade. Hoje estamos na fase da racionalização dos povos,
que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque não existem mais mistérios nem enigmas, nem fenômenos, nem finitos nem transfinitos. Porque na cultura racional não existem mistérios. Os mistérios são das seitas doutrinas e religiões e filosofias, e da ciência filosófica e científica, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. Todo pensador não se conhece, porque se o pensador se conhecesse, não pensava, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacertos na vida dos pensadores. Se o pensamento fosse feito para acertar, já tinham encontrado remédios para essas doenças gravíssimas. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. O pensador não conhece o pensamento, porque quando conhecer o pensamento, tem o pensamento como seu inimigo. E por isso, se a pessoa tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque é inimigo do pensador. Ele foi feito para lapidar o pensador e não para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacertos na vida dos pensadores. Tudo correria maravilhosamente muito bem e tudo corre horrorosamente muito mal na vida dos pensadores. E por isso existe a fome em todos os países do mundo. Morre gente de fome porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, ninguém morreria de fome. Estavam todos com a barriga cheia. Hoje o que se vê é miséria e fome, cada vez mais miséria, cada vez mais fome. E por isso o mundo está cheio de famintos. A pobreza cada vez aumenta mais, os mendigos cada vez aumentam mais, e os à-toas cada vez aumentam mais. Os à-toas são aqueles que nem o diabo quer, então ficam por conta do à-toa. Hoje o que impera no mundo é só o capitalismo. Os capitalistas têm dinheiro de viver na fartura do dia, sim, banqueteando, enquanto o pobre não tem nada para comer. Principalmente os que moram em favelas, vivem na lata de lixo, porque favelas não têm água, não têm esgoto, não têm luz. Vivem em um abandono no mundo, sendo ali uma criação, vendo que a miséria vive em todo lugar, a fome vive em todo lugar. Por isso existem esses bandos de quadrilhas de ladrões roubando, assaltando e a violência se multiplicando e o terror também se multiplicando. E os pensadores sem poder resolver todos esses males da humanidade, porque a fase do pensamento terminou em 1935 e o pensamento está falido. Por isso ninguém resolve mais nada com o pensamento. Hoje quem está governando a natureza é a energia racional. Hoje todos têm que raciocinar, porque o raciocínio resolve por ele ser o dono da vida. Desenvolvendo o raciocínio vai encontrar a concórdia, e não desenvolvendo o raciocínio, a discórdia continua. Volume 567 do Histórico. Aí está a causa da falência do pensamento, porque terminou sua fase em 1935. Terminou a fase do pensamento. E aí está o universo em desencanto, dizendo que estão todos encantados com essas filosofias, com essas seitas, com essas religiões, com essas doutrinas, e de formas que os feitos do pensamento e da imaginação entraram em liquidação, porque a fase do pensamento terminou há 53 anos passados. Raciocinou e está voltando para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Pensou, está descendo para a categoria de animal irracional. O mundo está passando por um turbilhão de desatinos e ninguém conhece as causas, porque não há efeito sem causa.
A causa que a fase do pensamento terminou em 1935, os pensadores, por viverem artificialmente, não sentiram a mudança de fase. Porque quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. A fase do pensamento terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento dos pensadores, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. A liquidação está tanta da fase do pensamento que os assaltos são constantes. O terrorismo por todos os lugares do mundo. E por isso está aí a era do fogo, tudo resolvido por armas de fogo. Quem tem mais fogo é quem vence as batalhas, os inimigos, a violência imperando, o terrorismo imperando. E ninguém conhecia a causa, porque não há efeito sem causa. Por estarem vivendo artificialmente, não sentiram as mudanças naturais da natureza. Hoje todos aí sem paz, sem sossego, com medo de tudo e de todos, uns com medo do outro. É assim o mundo dessa bicharada que está ligada nessas duas energias do chão, pensamento e imaginação, duas energias em transformação. Estão na categoria de bicho racional porque são carnívoros. E por estarem ligados nessas duas energias do chão, pensamento e imaginação, duas energias em transformação, se transforma na categoria de bicho irracional e vai correr toda essa hierarquia do chão. E vai correr toda essa hierarquia que se transforma de uma vida para outra, que se transforma para o magnético, porque todo bicho é feroz. O bicho é magnético puro. Por isso tem aí a bicharada do espaço e lapidando todos aqui na Terra. E a lapidação é tão grande que muitos não aguentam e acabam indo para o hospício porque a lapidação é muito grande na magia negra. E o hospício está cheio de vítimas. E para que todos evitem todos esses males, é preciso que todos passem a raciocinar. Raciocinando, termina todos esses males natural da natureza, porque está amparado pela natureza. Está guiado por ela, está orientado por ela, está amparado por ela. Tudo porque está ligado à energia que está comandando a natureza, a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio, a energia da desmaterialização da energia, que está materializada na forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, depois de desmaterializada pela cultura racional. E aí volta para o seu verdadeiro estado natural e vai ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Bem que a natureza vem arrochando os pensadores para que os pensadores passem a conhecer o que é a cultura racional. Porque com o pensamento ninguém resolve mais nada. Só raciocinando. Raciocinando vai voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza no primeiro mundo, o mundo racional. O mundo inteiro está passando por horas difíceis, todos em dificuldades, todos com medo de tudo e de todos, porque estão passando pela era de fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo e sofrendo. Morrendo e nascendo e sofrendo. Morrendo, nascendo e sofrendo, para que a humanidade, depois de bem preparada, chegasse ao ponto para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é todos conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional,
porque todos vieram do mundo racional por desobediência ao Salvador, que foram chamados várias vezes a atenção, mas achavam que iriam muito bem, e se transformaram em matéria, que é um corpo, um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E a natureza há milhões de milênios que vem preparando toda a humanidade para conhecer a fase do terceiro milênio, a fase da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Que o natural de todos é um corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, porque são energias puras, limpas e perfeitas. É por isso que as coisas estão pretas no mundo inteiro, porque ninguém sentiu a mudança de fase da natureza. Se sentissem as mudanças de fase da natureza, iriam acompanhados. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de botar um amontoeiro de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. E outros botam os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar que está no mundo racional. E as crianças que estão na escola desenvolvem o seu raciocínio mais depressa que os adultos, porque o raciocínio não está endurecido. As crianças têm raciocínio fresco e em um instante é desenvolvido pela cultura racional. Tem crianças aí que já estão com raciocínio tão desenvolvido, passando os adultos que estão com raciocínio endurecido. Pois é isso. A fase do pensamento terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores. E causou essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E causou todos esses males naturais da natureza. E assim está aí a falência do pensamento, tudo porque a sua fase terminou em 1935. Com o pensamento ninguém resolve mais nada, somente com o raciocínio. Por isso até o dinheiro está falido. É preciso um dinheiro para comprar uma coisinha à toa. Até notas de 1.000 cruzados já existe, porque a desvalorização está em todos os setores. A desvalorização de tudo que o pensamento fez e a imaginação. Todos esses feitos que o pensamento e a imaginação fizeram estão a caminho da falência porque acabou a fase do pensamento em 1935. Aí está a causa da falência do pensamento porque terminou sua fase em 1935. Terminou a fase do pensamento e aí está o universo em desencanto dizendo que todos estão encantados com essas filosofias, com essas seitas, com essas religiões, com essas doutrinas. E de formas que os feitos do pensamento e da imaginação entraram em liquidação, porque a fase do pensamento terminou há 53 anos passados. Raciocinou e está voltando para o seu verdadeiro mundo de origem, um mundo racional. Pensou e está descendo para a categoria de animal irracional. Pensando ninguém alcançará a vida eterna e raciocinando, voltarão à vida eterna. Porque no mundo racional todos são puros, limpos e perfeitos. Onde existe perfeição são eternos, para ver que a vida tem solução definida e definitiva. Hoje todos que passaram a se conhecer sabem o porquê desta deformação racional e sabem porque todos assim são. Porque conhecem as 7 partes do porquê todos assim são. Conhecem do que foi feito o Sol e a causa do Sol. Conhecem do que foi feita a Lua e a causa da Lua. Conhecem de que foi feita a Terra e a causa da Terra, porque não há efeito sem causa. Conhecem como foi feita a água e a causa da água, porque não há efeito sem causa. Conhecem como foi feito o vegetal e a sua causa. Conhecem como foi feito o animal irracional e o animal racional. Tudo tem as suas causas. A causa da lua, a causa do sol, das estrelas, dos animais, dos vegetais, da terra e da água. A causa dessa deformação racional é a planície racional.
e tudo isso está esclarecido em toda a obra de cultura racional, esclarecido com base lógica e com uma infinidade de provas e comprovações. Os pensadores ainda não acordaram para tomar conhecimento do maior triunfo da humanidade. O triunfo certo da humanidade é saber como voltar para o seu estado natural. Isso que é a coisa mais importante que a vida pôde lhe dar, saber como sair dessa deformação para fora. Mas muitos pensadores julgavam que o mundo fosse seu, e que a vida era essa mesma e que ninguém teria solução dessa deformação e transformação racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão aflitos que todos passem a se conhecer. Por isso fazem propaganda de uma infinidade de modos e maneiras de conferências por todos os estados do Brasil e do mundo, batem de porta em porta fazendo propaganda. Propaganda de rádio, propaganda de televisão e propaganda de rádios locais. Todos que querem voltar para o seu verdadeiro estado natural estão tomando essas atitudes de emissários da verdadeira salvação da humanidade. Com a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, habitante do mundo racional. Hoje todos têm em mãos o seu maior tesouro, que é saber como voltar para o seu estado natural, o seu corpo de energia de vida eterna, habitante do mundo racional. Hoje a alegria de todos é muito grande, porque passaram a conhecer o princípio da vida e o fim da mesma. E a transformação dessa deformação para o seu estado natural como é feita. Hoje todos os estados do Brasil e todas as nações do mundo estão festejando a volta de todos para o seu estado natural. Então é uma festa universal, porque a cultura racional está em todas as nações do mundo. E todos que têm conhecimento estão fazendo propaganda do que todos precisam conhecer. E mesmo o verdadeiro Deus está fazendo curas por todo o universo, curas de doenças incuráveis, socorrendo assim todos os leitores da cultura racional. Esses que estão com os livros nas mãos têm a proteção da natureza, que é comandada pela energia racional e vivem em paz consigo mesmos, porque a cultura racional equilibra todos pelo desenvolvimento do raciocínio. Porque o raciocínio une a humanidade e o pensamento divide. Porque o raciocínio une a humanidade, ele é a união dos povos. E o pensamento divide a humanidade, mantendo a discórdia. Por isso as mortes e as brigas não cessam. E o mundo nesse verdadeiro inferno, porque está aí a fase da Era do Fogo, em que tudo pega fogo de salve-se quem puder e se puder. Para ver que o mundo tem solução definida e definitiva. Não é como muitos pensadores pensavam, que o mundo e a vida não tinham solução. Aí está a solução no terceiro milênio. Mas os pensadores na categoria em questão de bichos racionais, dividida em duas classes, racional e irracional. E todo bicho é muito rude, e a rudez impossibilita de conhecer a cultura racional. Porque basta ser bicho para ser atrasado e vivendo como bicho uns contra os outros, e matando uns aos outros. Porque o bicho vive num estado de inconsciência e por isso são assim, custa admitirem as coisas reais e naturais da natureza, por viverem encantados pela matéria como um verdadeiro materialista. Porque para o bicho a matéria está acima de tudo. Agora, para quem conhece cultura racional, a matéria está abaixo de tudo. Para ver a grande rudez dos bichos, impossibilita eles passarem a se conhecer e, por isso, vivem desconhecidos de si mesmos, sem saberem dizer o porquê são assim. Por não saberem dizer o porquê todos assim são e por não saberem dizer de onde todos são, por não saber dizer de onde todos vieram e para onde todos vão. E para todos que vivem desconhecidos de si mesmos, que é para as classes inferiores. O bicho só tem confiança na matéria, porque tem a matéria acima de tudo. Por isso os bichos são materialistas e não admitem coisa nenhuma, a não ser da matéria.
como cuida que a matéria tudo fosse, vendo que a matéria nada é. E por isso terminam em nada destruídos por doenças incuráveis, para verem o quanto a bicharada é atrasada. Basta ser bicho para duvidar de tudo e viver em dúvida consigo mesmo, e viver desconfiado de tudo, porque basta ser bicho para não confiar em ninguém. E assim é esse mundo deformado dos pobres coitados, para ver que os desconhecidos de si mesmos vivem como verdadeiros coitados, porque não sabem para onde irão, de onde vieram e para onde vão, nem de onde são, desse desconhecimento absoluto das coisas. O temperamento do bicho sempre foi explosivo por estar ligado à parte magnética e elétrica. E por isso muitos bichos têm uma infinidade de mortes nas costas. E a natureza cobra todos esses absurdos, porque existe o tribunal racional para cobrar os absurdos do animal racional. A natureza é implacável e quem deve paga o que deve. A natureza cobra bem cobrado.